Australianos de todo o país estão chocados, tristes e devastados com o ocorrido em uma rua suburbana de Queensland. Posso confirmar isso. Hannah Clark, de 31 anos, de Camp Hill, e seus filhos Alia Baxter, Liana Baxter e Trey Baxter, todos faleceram. Bem-vindo ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. Confira Um Mundo Cruel no Patreon. E se você quiser ter acesso a mais de 60 vídeos exclusivos, com novos sendo adicionados todo mês, então não deixe de fazer isso usando o link na caixa de descrição abaixo. Agora, a história que eu tenho para você hoje é sobre uma mãe e seus 3 filhos que tiveram um fim horrível depois de meses lutando para sair de uma situação tóxica. Esta é a história de Hannah, Alia, Liana e Trey. Hannah Clark nasceu em setembro de 1988 em Brisbane, Austrália. Ela era atlética e, após o ensino médio, trabalhou como instrutora de trampolim. Hannah era vista como apaixonada, resiliente e forte. Diziam que ela era divertida, extrovertida e fazia amigos facilmente. Hannah gostava de várias atividades físicas, especialmente CrossFit. Aos 19 anos, ela conheceu Rowan Baxter, da Nova Zelândia, 11 anos mais velho. O filho dele estava na turma que Hannah ensinava. Rowan era ex-jogador de rugby e fez testes com o New Zealand Warriors. Apesar de ganhar $10.000 por ano, ele nunca jogou uma partida. Também era conhecido por ser competitivo, confrontador e controlador. Ele não aceitava ouvir não, mentia para conseguir o que queria, tinha temperamento explosivo e se fazia de vítima em qualquer situação. Rowan contou a Hannah, quando se conheceram, que ainda vivia com a ex pelo filho, mas isso era mentira. Na verdade, ele ainda estava com ela e a traía com Hannah. Rowan terminou com a mãe do filho cerca de 4 meses após começar o novo relacionamento, já namorando há 6 meses. Hannah descobriu a gravidez e ficou muito animada com esse novo passo. Rowan disse que ela era jovem e que não estavam prontos, então ela interrompeu a gravidez. Logo depois, o casal mudou-se para uma casa geminada e Rowan pediu Hannah em casamento em 2011. Eles se casaram no ano seguinte. Hannah e Rowan tiveram 3 filhos juntos e após o nascimento da primeira filha, Rowan deixou de pagar pensão alimentícia ao filho. A filha deles nasceu em abril de 2013 e foi chamada de Alia Baxter. A Alia era vista como doce, inteligente, articulada, boa aluna e apaixonada por leitura. 2 anos depois, em 19 de março de 2015, Liana nasceu. E ela era descrita como uma menininha feliz que sempre gostava de fazer as pessoas se sentirem melhor quando estavam tristes. Ela adorava ser o centro das atenções e fazer os outros rirem. Em dezembro de 2016, Trey nasceu. Ele era um menino carinhoso, apegado à mãe, cheio de energia e apaixonado por esportes. Antes do nascimento da segunda filha, em janeiro de 2015, Hannah e Rowan abriram a academia Integrate. Eu sou o Rowan. E eu sou a Hannah. E se você está apenas começando? Esse empreendimento foi algo no qual os pais da Hannah investiram $18.000. No entanto, acabou fracassando. O casal abriu outra academia, fechada em 2019. Naquela época, dizia-se que ainda deviam $5.000 pelo negócio. Agora, enquanto Hannah sempre tentava aprender as melhores formas de administrar a academia com sucesso, Rowan administrou muito mal o dinheiro deles, o que levou ao fechamento. Não só isso, mas depois que o filho mais novo do casal, Trey, nasceu, Hannah continuou trabalhando na academia 5 dias por semana. Rowan, por outro lado, trabalhava apenas 3 dias por semana. E pelo resto da semana, ele não fazia nada. Mesmo assim, ele acabava dizendo para a esposa que era ela quem precisava arrumar um segundo emprego.
Rowan logo passou a controlar muito Hannah no começo do relacionamento. Hannah tinha feito um cruzeiro sem ele, um que ela havia planejado com amigas meses antes mesmo de eles se conhecerem. Ela hesitou em ir porque Rowan não queria, e quando foi mesmo assim, ele ligava e mandava mensagens obsessivamente. Não demorou muito para que Rowan começasse a controlar outras coisas sobre Hannah também, como ela não poder usar a cor rosa, nem shorts ou saias curtas. Ele às vezes dizia à esposa que era muito em forma, que ela era uma porca gorda e que sexo com ela era como com um balde. Rowan e Hannah dividiam uma conta no Facebook porque ele não confiava nela e queria monitorar tudo o que ela fazia. Logo, Rowan começou a dizer para Hannah com quem ela podia ou não podia sair e passou a tentar isolá-la da família dela. Ele restringia quanto tempo ela e as crianças podiam ficar com os pais dela. Quando Rowan se irritava com Hannah, ele impedia que ela e as crianças participassem de eventos sociais e encontros de família. Ele dizia aos pais de Hannah que ela e as crianças não podiam ir porque, segundo ele, Hannah se comportou mal. Muitos já notavam o comportamento controlador de Rowan com a esposa. Eles notavam a insegurança de Rowan, embora ele sempre tentasse esconder com sua postura machista. Sue, mãe de Hannah, estava entre os que nunca gostaram de Rowan. Desde o começo do namoro da filha, ela via Rowan como muito convencido e arrogante. A diferença de idade entre eles também a deixava desconfortável. Mesmo assim, Sue superou esses sentimentos e pediu a Rowan outra chance, até solicitando sua ajuda na academia. Durante uma dessas sessões, Rowan deixou sua sogra cair no tatame, causando um corte em seu rosto. E em vez de ajudá-la ou se certificar de que ela estava bem, ele apenas riu de Sue e disse para ela se acostumar. Ficava claro que ele não tinha empatia por ninguém. Os colegas da academia de Hannah e Rowan também não falavam bem dele. Segundo eles, ele estava sempre mal-humorado e seu pavio encurtava com o tempo. Ele murmurava sozinho, gritava com os colegas nos treinos e disse a alguém que sua mente era muito bagunçada para se entrar. Rowan ainda tinha amigos e com eles sempre contava sobre como controlava Hannah. E quando eles o confrontavam sobre seu mau comportamento, ele virava o jogo e fazia parecer que ele era a vítima da situação. Rowan também esperava muito de sua esposa. Esperava-se que ela administrasse o negócio, tivesse um segundo emprego, criasse os filhos, mantivesse a casa impecável e dormisse com ele todas as noites. Quando ela recusava a intimidade com Rowan, sempre havia uma grande briga. Foi o que ocorreu em 18 de maio de 2019. Depois que Hannah recusou o marido para fazer sexo, uma discussão começou. Rowan quebrou o relógio e saiu de casa. Depois, Hannah notou que a mangueira do jardim sumiu e temeu que Rowan a usasse no escapamento do carro. Então ela ligou para os pais e contou o quanto estava assustada. Eles então rodaram com ela por horas procurando por ele, mas acabaram não encontrando Rowan. Ele voltou para casa mais tarde e contou a Hannah que tentou tirar a própria vida, lamentando não ter conseguido. No fim de 2019, Hannah se classificou para uma competição de CrossFit e convidou Rowan e mais 2 membros da academia para seu time. Pouco depois, Rowan precisou sair da competição devido a uma lesão. Ele esperava que sua esposa fizesse o mesmo, embora ela tivesse se classificado para estar lá, não ele. Hannah recusou o pedido de Rowan, o que o deixou furioso. Na manhã de novembro de 2019, ela voltou do treino e viu que o marido e os 3 filhos não estavam em casa. Ao ligar para o telefone dele e perceber que estava desligado, ela não pôde descobrir onde eles estavam. Hannah ligou para a mãe dela completamente em pânico e disse que acreditava que Rowan estava a punindo por ter participado da competição sem ele. Mais tarde, a crença dela se confirmou quando Rowan mandou mensagem dizendo que não acreditava que ela competiria sem ele. Mas ele ainda não dizia onde estava nem trouxe as crianças. Só horas depois, ao anoitecer, Rowan voltou para casa com elas. Descobri que ele gravava Hannah escondido enquanto eu estava fora, só para observar a reação dela.
e também para usar as coisas que Hannah disse em seu estado de pânico contra ela mais tarde. Mas, de acordo com Rowan, ele gravar a esposa foi apenas um acidente. Ele não sabia que seu celular antigo deixado por aí gravava o tempo todo. Hannah já estava cansada e buscou um centro de apoio à violência familiar, afirmando que queria deixar o marido. Mas ela sabia que, enquanto isso, precisava continuar agindo como se estivesse tudo bem entre eles, isso até que tivesse a chance de fazer uma fuga segura com seus filhos. Enquanto Hannah ainda morava com Juan, ele pegou o celular dela enquanto ela dormia e descobriu conversas com outro homem. Mesmo assim, era alguém da equipe de CrossFit de Hannah. Ele a acusou de traição e começou a gritar. Juan então derrubou Hannah no chão, a imobilizou pelo pescoço e disse que ela não fazia ideia do que ele era capaz. Nesse ponto, Hannah estava muito assustada com o marido e disse a uma amiga que quando ele a matasse, para garantir que alguém que amasse as crianças cuidaria delas, em dezembro Hannah arrumou alguns pertences da casa que dividia com Juan. Apenas o essencial para que pudesse sair rapidamente com as crianças. E ela foi embora. De lá, ela foi para a casa dos pais. Ela foi à delegacia ver o que podia fazer sobre Juan. Um policial sugeriu que ela pedisse uma ordem de proteção. Hannah ficou preocupada com a reação dele e por isso não fez isso, mesmo após deixá-lo. Hannah permitiu que Rowan visse as crianças, mas ele logo alegou que ela estava prejudicando os filhos ao encerrar o relacionamento. Rowan conseguiu convencer Hannah a conversar com ele no jantar. Assim que acabaram de comer, Rowan voltou à casa dos pais de Hannah e chorou para eles de novo, fingindo ser a vítima. Alguns dias depois disso, Hannah voltou para casa com as crianças para jantar com Rowan mais uma vez. No entanto, algumas horas depois, ela ligou para a mãe, pedindo que fosse até lá ajudá-la. Rowan aparentemente colocou as crianças para dormir em seu quarto e se recusava a deixá-las sair. Segundo ele, Hannah era quem estava sendo louca, pois ele só queria passar uma noite com os filhos. Após discutir com Rowan, Hannah aceitou deixar as 3 crianças com ele. E, para seu grande alívio, ele acabou devolvendo as crianças já na manhã seguinte, quando realmente as trouxe de volta. Rowan contou a Hannah que procuraria um médico para avaliar sua saúde mental e buscar ajuda. Então, ele não conseguia entender por que ela não voltava para casa com ele. Mas Hannah se manteve firme, ela não voltaria para aquele relacionamento tóxico. Mesmo assim, ela deixava Rowan com as crianças às vezes até a noite. Mas, com o passar do tempo, ele ficou mais difícil de lidar e começou a trazer as crianças de volta para ela cada vez mais tarde. Não demorou muito até que a filha mais velha do casal, Alia, que tinha apenas 6 anos, começasse a perceber que a forma como o pai tratava a mãe não era certa. Certa vez, a garotinha disse ao pai para não voltar mais para casa após vê-lo gritar com Hannah. Quando Hannah fazia chamadas de vídeo com Rowan para as crianças verem o pai, Alia se recusava a falar e se afastava. O comportamento de Rowan também afetava outras crianças. Liana confidenciou a uma amiga da família que tinha pesadelos com o papai matando a mamãe. No dia de Natal, Rowan implorou para passar um tempo com as crianças. Então, os pais de Hannah concordaram e deixaram que ele passasse o dia lá. O pai deu cartões presente às crianças, mas ao usá-los, elas descobriram que estavam sem saldo. No dia seguinte, 6 de dezembro, Rowan pediu a Hannah para levar as crianças ao parque próximo para andarem de skate com os presentes de Natal. Ela concordou e todos foram juntos. Quando terminaram de brincar, Rowan queria levar as crianças para casa, mas Hannah disse que não. Rowan, obviamente, não gostou da resposta. Pegou Liana e a colocou no carro sem cinto nem cadeirinha. Ele foi embora dirigindo e gritou para Hannah: "Você causou isso, a culpa é sua." Felizmente, a mãe conseguiu chamar a atenção de um policial e contar o que havia acontecido. Mas como não havia nenhum acordo legal de custódia, o policial disse para Hannah que não havia muito o que eles pudessem fazer. No entanto, depois que a mãe explicou tudo o que havia acontecido com Rowan, a policial tentou ligar para ele para ver se conseguia falar com ele, mas, é claro, ele não atendeu o telefone, e quando foram até a casa dele, ele também não estava lá. Ele levou a do meio, saiu no meu carro e agora tenta me enganar por fora.
Não me oponho que ele veja as crianças, mas acho que ele não está bem. Ele muda rapidamente de humor. No outro dia, Rowan fez videochamada com Hannah e mostrou que Liana estava bem. Durante a conversa, ele mencionou um homem com quem achava que sua esposa tinha um caso. Ele disse que só traria a filha de volta se ela terminasse o relacionamento. Até 8 de dezembro, Hannah já havia pedido ordem de proteção contra Rowan. No dia seguinte, o pai devolveu Liana para Hannah. Nesse momento, ele recebeu ordem de proteção proibindo-o de chegar a menos de 100 metros de Hannah ou das crianças. Rowan ficou abalado com a notícia e chorou de forma histérica, dizendo que não havia feito nada de errado. Ele disse que sua filha queria ficar com ele e se recusou a soltá-la. Felizmente, os policiais conseguiram finalmente tirá-la dele e devolver a menina para Hannah. Em 3 de janeiro de 2020, o tribunal estabeleceu um plano parental. Determinou que as crianças ficassem com a mãe e vissem Rowan todo segundo fim de semana do mês e nas quintas e sextas alternadas. A troca seria na casa dos pais de Hannah e Rowan ainda teve que pagar R$160 mensais de pensão. Também foram impostas outras condições. E Rowan não deveria ter nenhum contato com Hannah fora das chamadas de vídeo pelo FaceTime e das trocas de guarda. Ele não deveria machucar Hannah nem expor as crianças à violência doméstica. Mesmo assim, Rowan recusou-se a seguir a ordem do tribunal. Ele seguia deixando as crianças mais tarde e aparecendo na casa dos pais de Hannah em dias não permitidos. As 3 crianças logo choravam sempre que sabiam que veriam o pai. Uma vez, ao trocar as 3 crianças com Rowan, Hannah viu fotos explícitas dela no carro dele e as pegou. Mas enquanto ela se afastava, Rowan a agarrou pelo pulso e acabou torcendo-o. Ele também machucou o lábio dela nesse processo. A polícia foi chamada após esse incidente, mas, de acordo com Rowan, ele não tinha feito nada de errado. Ela é que estava pegando a propriedade dele. Na mesma época, Rowan perdeu o emprego de personal trainer. Isso ocorreu porque Hannah e as amigas, sócias da academia onde ele trabalhava, não queriam ficar perto dele devido à situação. Elas relataram ao dono da academia o ocorrido entre Rowan e Hannah e ameaçaram cancelar as matrículas se ele não fosse demitido. E isso fez com que Rowan ficasse sem renda e logo perdesse a casa. Ele disse aos amigos que estava perdendo tudo. Na manhã de 19 de fevereiro de 20, Hannah levou as crianças até o carro e as colocou dentro para ir à escola. Mas quando ela deu a volta no veículo para entrar no banco do motorista, Rowan pulou para o lado do passageiro do carro, disse para ela dirigir e estava com um galão de gasolina em uma das mãos. Hannah ficou apavorada e dirigiu sem saber o que fazer. Ela avistou um vizinho chamado Michael, que estava do lado de fora regando o jardim, então ela encostou o carro e começou a gritar para ele ligar para a polícia. Ela disse, ele tentou me matar, jogou gasolina em mim. Hannah tentava sair do carro, mas Rowan não deixava. Então, de repente, o veículo pegou fogo. Rowan havia jogado um isqueiro sobre os dois assim que Hannah começou a gritar por ajuda. Mas, de alguma forma, Hannah, que estava em chamas, conseguiu sair do carro. E Michael correu até ela. Ele começou a jogar água nela com a mangueira. Ela estava completamente envolta em chamas. O carro estava tão em chamas que Michael nem percebeu as 3 crianças no banco de trás. Uma paramédica de folga também estava passando de carro naquele momento e parou para ajudar a apagar o fogo. Hannah disse, meus bebês estão no carro, por que não fiquei com eles? Agora que Michael percebeu que havia crianças também dentro do veículo, ele começou a tentar tirá-las de lá. Mas, infelizmente, não havia nada que pudesse ser feito por Alia, Liana e Trey. Rowan ainda estava vivo e já havia rolado para fora do carro, caindo no chão. Mas alguém viu Rowan ir ao banco do passageiro e pegar algo. No início, eles não sabiam o que era, mas depois descobriram que era uma faca. Rowan pegou a lâmina e se esfaqueou no estômago com ela, depois caiu no chão. Quando a polícia chegou ao local, Hannah estava horrivelmente queimada, mas ainda viva. Porém, ela sofreu queimaduras em mais de 7% do corpo e faleceu horas depois, às 17h40.
Antes de morrer, Hannah conseguiu dizer à equipe médica que Rowan foi quem a incendiou. Ela queria que ele sobrevivesse e apodrecesse na cadeia pelo resto da vida. Infelizmente, isso não aconteceria, pois o ferimento de faca que Rowan fez em si mesmo também tiraria sua vida. Quando a polícia começou a investigar o que havia acontecido, eles encontraram imagens de vigilância mostrando Rowan indo a um posto de gasolina no dia anterior e enchendo um galão de gasolina. Eles também descobriram que ele comprou abraçadeiras plásticas, produtos de limpeza e 3 ovos de chocolate Kinder. Foi encontrada uma carta no celular de Rowan, escrita pouco antes dele matar sua família. Hannah, estou encerrando o seu jogo, não quero mais brincar. Nunca foi minha intenção. Não se brinca com a vida de alguém esperando que aceite. Eu posso dizer, chega, Hannah. Sabe como é difícil dormir toda noite sem seus filhos? Queria que você ao menos tentasse. Disse às crianças que você as amava e que sentiriam sua falta. Tenho certeza que você destruiu minha vida e não consigo seguir. Espero que tenha valido a pena para você e sua família. Agora que aparentemente você não tem mais ninguém para controlar sua vida, você é uma garota forte, vai ficar bem. Essa nota foi criada em 7 de janeiro e modificada pela última vez em 6 de fevereiro, 13 dias antes do incêndio fatal. Com essas evidências, as autoridades achavam que Rowan queria sequestrar Hannah, ler a nota para ela e depois matá-la. A partir daí, ele daria às 3 crianças o chocolate que havia comprado delas, e eles passariam a viver uma vida feliz juntos. Mas quando Hannah parou o carro de repente e envolveu um transeunte inocente, Rowan tomou a decisão impulsiva de matar todos eles. Após as mortes de Hannah, Alia, Leiana e Trey, investigou-se se algo mais poderia ter sido feito para evitar. Mas no final, foi determinado que era improvável que qualquer ação adicional tomada por policiais, prestadores de serviço, familiares ou amigos pudesse ter impedido Rowan de fazer o que fez. Em 20 de março, ocorreu o funeral conjunto de Hannah, Alia, Leiana e Trey. Na ocasião, o irmão mais novo de Hannah, Nat, disse: "Não éramos só irmãos, éramos amigos." "Você é incrível, Han, por isso seus filhos são assim", ele continuou. "Alia, você foi tudo o que uma irmã mais velha deve ser. Corajosa, forte e bem mandona. Leana, você era a pestinha, a filha do meio. Havia muito da Hannah em você. Você era linda, carinhosa e imaginativa, a criança mais doce e uma linda sereia. Trey era o homenzinho da mamãe e sua melhor surpresa." A família de Hannah criou a Fundação Pequenos Passos para Hannah em sua homenagem. A instituição de caridade visa reduzir a ocorrência e a gravidade da violência familiar e doméstica na Austrália. Obrigada aos apoiadores de Um Mundo Cruel. Tem mais conteúdo de Um Mundo Cruel no Patreon. Acesse patreon.com/wickedworld ou use o app do Patreon. Acesse vídeos exclusivos mensalmente e mais benefícios. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Tem alguma sugestão de história? Envie um e-mail para wickedworldtruecrime@gmail.com.